Vamos então ao nosso destaque internacional. Disputas na União Europeia, eleições na França e na Alemanha, devem redefinir o cenário político do bloco, que ainda sofre o impacto do Brexit. Na França, a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, aparece como favorita para vencer o primeiro turno em abril. Ela enfrenta o conservador François Fillon, que enfrenta acusações de corrupção. Vamos falar também da Alemanha, mas eu começo primeiro com a França. Vera, você acha que Marine Le Pen deve levar essa eleição esse ano? Tudo isso que vem acontecendo, a gente discutiu essa semana também a Marine Le Pen na visita que ela fez lá ao Egito. Enfim, o que você projeta no cenário francês na eleição desse ano? Ela tem essa vantagem aí no primeiro turno, mas corre um risco caso a eleição vá para o segundo turno, porque estão se redefinindo ali as alianças, na França, e o centro e a centro-esquerda podem se unir e aí opor alguma dificuldade para que ela vença num segundo turno. Por enquanto ela tem um teto, ela vai muito bem no primeiro turno, mas no segundo ela tem um teto ali. E as investigações iniciadas na semana passada contra o seu partido também põem aí uma nuvem e um ponto de interrogação em cima das possibilidades dela vencer. Ela se beneficia de uma onda conservadora no mundo, que resultou na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, tem na Europa como reflexo o Brexit, a aprovação do Brexit, etc. Mas eu acho que um país muito multifacetado como a França, que tem uma esquerda ainda forte, embora bastante desgastada, tem um problema sério ali de imigração, tem muitas forças pulverizadas políticas, eu acho que ainda é cedo para a gente prever a chance da extrema-direita ganhar. Não sei o que o Andreasa acha. Andreasa, contato restabelecido com você aqui, como é que você se posiciona aí nessa discussão? Bom, para mim é certo que a Marine Le Pen, estará no segundo turno, mas ela não tem chance de vencer e não vencerá contra qualquer dos adversários. Então, portanto, ela vencerá o primeiro turno. A questão é saber contra quem ela disputará o segundo turno e para quem ela perderá. Nesse momento, o principal favorito, e as pesquisas indicam isso, é o segundo colocado, Emmanuel Macron, que é de centro-esquerda e é um candidato independente. Ex-ministro da Economia, né? Ex-ministro da Economia. Depois dele vem o François Fillon, que era o favorito, aquele que despontava inicialmente, é o candidato que bateu, por exemplo, Sarkozy na disputa do partido, é o candidato de centro-direita, digamos assim, mas também foi abatido por uma série de escândalos. Parece ensaiar uma recuperação, a eleição em 23 de abril. Eu acho que, ele pode chegar, mas os favoritos para o segundo turno são Marine Le Pen e Emmanuel Macron. E aí o Macron será o presidente, aquele que for com a Marine Le Pen será o presidente. O que é muito curioso na França é a vitalidade dessa democracia, Sabe quantos candidatos comunistas tem? 3 comunistas, extrema esquerda, Temos a Marine Le Pen no outro lado, temos o François Fillon e o Macron, centro-esquerda, centro-direita, tem o candidato socialista, por exemplo, o candidato do François Hollande, o Benoît Hamon. Você vê que todo o escopo, todo o corpo político está representado nesta eleição, algo muito interessante e muito raro. Vai, Madureira, você. Eu concordo com o André o seguinte: dentro do espectro, do amplo espectro que se apresenta na eleição francesa, eu acho que os extremos não vão se dar bem, Eu acho que pela própria tradição do povo francês, vão buscar uma solução. A Marine Le Pen e o outro candidato competitivo também, que agora me escapa o nome, que o André já falou lá. O Emmanuel Macron. O Macron. Eu acho que vão buscar no meio do caminho. Eu acho que quem realmente... A Marine Le Pen provavelmente deve ir ao segundo turno, mas ela não leva essas eleições, a extrema-direita não vai levar essas eleições, inclusive porque eu acho que ainda vai haver o efeito Trump. Quer dizer, o daqui até lá vai ter muito
tempo para o Trump fazer muita bobagem, para que a opinião pública pense melhor na hora de votar nesses candidatos, assim, digamos, exóticos, né? Nesses candidatos, assim, muito assim, extremados, radicais, ou naives, né? Arrivistas. Eu acho que o povo francês vai fazer uma opção no final mais sensata. Quer dizer, isso é wishful thinking, né? Vamos ver o que acontece. Vamos registrar que o pai Andreasa falou não tem chance nenhuma de se eleger, hein? Aliás, a gente está computando, hein? Natasha, Não já tem. separa aí, tá bom? Sabe por que não tem? Eu escrevi aqui. Anotei no meu cartão. Anotei aqui. Fala, Deus. Nenhuma. Se não houvesse segundo turno, ela teria chance, ela seria eleita. Uma vez que haja segundo turno, todas as forças vão se aglutinar contra ela. Isso, ela tem muita dificuldade de fazer aliança, né? Não, ela não tem aliança, não fará aliança, ninguém se aliará a ela. Então ela já bateu no teto dela, que aliás é um teto histórico. Ela está com algo como 27% nas pesquisas. Então é o mesmo caso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição que a gente teve aqui, do Marcelo Freixo. Qualquer um que fosse contra o Marcelo Freixo venceria, porque é isso, a pessoa toma uma posição e se torna incontornável.